abraço, e esse abraço hoje em especial eu estou mandando para todos os médicos, que hoje é o dia dos médicos. E eu quero usar então 2 médicos que eu conheço. Uma é Priscila Simões, cirurgiã dentista, e o outro é o Jeffrey Kiel, medicina veterinária. Então eu abraço eles dois e estendo a todos os médicos do Brasil. E eu não poderia começar essa live sem trabalhar ou lembrar o texto em Deuteronômio 30:15. Abre aspas, reticências. Hoje te tenho proposto a vida e o bem, e a morte e o mal com ele. Gostaria muito que esse texto falasse muitíssimo ao seu coração. É uma proposta que Deus faz. Entre a vida, que é o bem, e a morte, que é o exercício, o aprendizado do mal com L, e não o mal com U, que degenera, que destrói, que é composto de inveja, que é composto de ódio, que é composto de uma série de coisas nocivas. E hoje nós temos como título a morte versus sonho. Eu sei que é um assunto dificílimo e que as pessoas evitam muito comentar. Mas é engraçado que a morte física junta muito famílias. A gente está muito presente nos funerais. Eu não sei por quê que o funeral parece um imã que une família. Eu queria falar sobre vida e morte com outro olhar, com outro prisma. A vida deve ser uma grande explosão de alegria e de gratidão. Viver o nosso tempo de vida aqui na Terra é um tempo que temos para cumprir, cada um com um propósito. Não esqueçamos do Deuteronômio. Proposta. Há uma proposta de vida com o bem ou da morte com o mal. Com L ou com U. A escolha de cada um. E eu me lembro de Deuteronômio 12:1. Também é, abre aspas, reticências, e corram a carreira que lhe é proposta. A vida é uma proposta de Deus. Quando você olha seu filho, sua filha, seu marido, sua esposa, sua mãe, seu pai, quem quer que seja, há uma proposta na vida de cada um. E nós não podemos ser empecilho na carreira de cada um. E isto me lembra 2004, na Maratona da Grécia,
Vanderlei, não sei se se lembram, Cordeiro de Lima, quando estava fazendo a sua maratona, um irlandês o segura e o impede. Parece que em 2016 isso foi reconhecido e ele ganhou a medalha de bronze em 2016. A vida, ela pode ser morte ou um sono. Como você encara isto? Eu, principalmente com quase 78 anos, já me tornei amigo da morte. O problema não é a morte em si, é o bônus ou o ônus que eu tenho quando ela chega por vias naturais. E não há brutalidade de assassinato e etc. E eu queria versar hoje a nossa live. Há um texto que diz: se nós esperarmos somente por esse presente século, somos mais do que miseráveis. Quer dizer, como que o Evangelho encara a morte? Eu queria muito que você tivesse hoje aí lápis e papel na mão, porque toda a nossa live hoje vai ser somente textos bíblicos. Porque eu tenho sido questionado. Israel, bom, mas é bom que você traga os textos. E eu vou trazer para vocês bastante textos. Há um texto também que diz que o último inimigo a ser vencido é a morte. E eu faço a pergunta: isso foi dito? Isso já aconteceu? Ela foi vencida? A Bíblia diz que se fomos batizados no batismo de morte, ressuscitados com ele também fomos. Então, vida. Será que isto já não aconteceu no batismo de morte, em que morremos e ressuscitamos com vida na ressurreição dele? Isso já aconteceu. A morte já foi vencida. Paulo disse: morte, que deu os seus aguilhões. Eu estou trazendo isto porque tem muita gente que tem medo de morrer. E hoje, dia do médico. O médico sempre procura trazer a vida. Claro, mexendo com saúde. Mas eu queria lembrar a todos que o mundo nada mais é do que uma casa de repouso ao ar livre. Entrou nele, vai ter que sair. A morte é o cessar da vida ou despertar do sono. Será que esta vida falada em Deuteronômio não está sendo vivida por nós como um sono ruim? E que vem um texto que nos alerta: desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos, que Cristo te dará a luz ou te esclarecerá. Daqui a pouco eu vou dar para você o lugar onde está esse texto. Será que os que atrapalham a nossa maratona, que nos agarram, que nos tira do foco, não são os responsáveis por esse sono e que nos faz sonhar
erradamente. Sono é o único estágio, é o único estágio que nos faz sonhar. E sonhar é preciso, embora não podemos fazer de nossos sonhos os nossos senhores. Todos os sonhos bíblicos precisou de alguém que os decifrasse. E seus sonhos? Quem os decifra? Qual o sentido real deles? É o reflexo que espelha nossa crença em nossas vidas, tendo em nós os resultados sono ou morte. Ou sonhamos com a vida no sonho real, ou nosso sono nos dá sonho de morte. A escolha é sua. Segundo nossas crenças que nos norteiam. Nossas crenças nada mais são de que nossa bússola ou nosso GPS. Como interpretá-los? É só você ter em mãos o seu manual, que é o Evangelho. Quando estou no sono, automaticamente eu sonho. Se meu sonho, em meu sono, for apenas um dos 3 pilares de minha alma, no caso a emoção, corro um grande risco de acordar do sono no deserto de minhas fantasias humanas. Há uma necessidade muito grande nesta carreira que me é proposta na vida interpretar os empecilhos e ter em mente a proposta que nos foi dada. Ir embora, morrer, sem saber de onde veio, o que faz aqui e para onde vai, significa acordar em um deserto. Sem bússola, sem GPS, sem saber por que morreu. Portanto, o tempo de vida é uma explosão de alegria, de gratidão. E nunca se esqueça, eu não colho o que eu planto em mim. Eu colho o que eu planto nos outros. Os outros colhem o que planta em mim. Então, cuidado com o que você planta. Efésios 5,14 diz: desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te dará a luz. Não é a morte física o grande problema. É a morte do meu psique. É a morte de minha alma. O que é que nos arrolam? O que é que nos perturba?
o que é que nos atrasa. Porque na carreira da vida, eu não sou espectador. Eu lamento aqueles que são espectadores. Me lembra aquela música? Eu estava sentado vendo a banda passar. Eu não sou os holofotes. Eu não sou repórter. Nós somos ativos. Paulo fala sobre a carreira dos atletas que correm em seus estádios, recebendo apenas uma coroa. Louros, né? Que com o tempo seca e as medalhas enferrujam. Desperta do que dormes, levanta-te dentre os mortos, porque você pode ter apenas uma vida biológica. E Cristo nunca esteve preocupado com isso. Não tema quem possa fazer mal ao teu corpo físico, mas quem possa fazer mal à tua alma. E Cristo te dará a luz, a vida eterna. Nós somos luz do mundo, sal da terra. Mas eu posso também ir para 2 Coríntios 2,15. Porque hoje eu quero que a Bíblia fale para nós. Porque para Deus, somos o aroma de Cristo nos que salvam e nos que se perdem. Engraçado isto. Não importa na carreira, na maratona que você esteja, não importa o lugar que você esteja, o importante é que você corra. Eu me lembro de uma das maratonas que uma mulher corria e ela estava a poucos metros da linha de chegada, mas ela era a última. E os médicos chegaram, outras pessoas chegaram e ela trôpega, chega e cai. Não importa como você esteja na vida, o importante é que você esteja correndo. Mas com o aroma de Cristo. Não importa os que ganham e os que perdem. Aí vem aquela frase célebre que vocês falam muito, que nós falamos muito, o importante é competir. Morte versus sono. Como é que Jesus encarou isto? Segundo Coríntios 2,16. Continuando o que nós lemos agora no 15. Eu vou ler o 15. Porque para Deus somos um aroma de Cristo, nós, nos que se salvam e nos que se perdem. Para uns, na verdade, cheiro de morte, mas para outros, cheiro de vida. E para estas coisas, quem tem idoneidade? Quem é idôneo? Essa live hoje, ela quer desmistificar o que é morte. Ela não é o que dizem. Ela não é esse filme de terrores que a gente está acostumado a ver. Os livros, os noticiários, a morte não tem esse sentido. A morte é, na verdade, o cessar da vida biológica. A morte não escolhe idade ou classe social, ou a sua orientação sexual. Para entendermos a morte, precisamos entender a vida biológica. A vida humana é comparada a uma bela embalagem de um perfume preso no seu frasco. Ser libertado aos poucos a sua essência no apertado gatilho de liberdade. Mais ou menos isso aqui. Aqui dentro está a vida.
Eu aperto aqui. E com o tempo, essa embalagem não tem mais conteúdo. Mas a essência, como disse Salomão, volta para Deus que o deu. A morte, já entendemos. O que Ezequiel nos fala sobre ela? Abre aspas. Ezequiel 18:23. Tenho eu, Deus, prazer na morte do ímpio. Engraçado. A morte do ímpio é diferente da morte do justificado? Porque justo eu não sou, mas justificado fui. Deus tem prazer na morte do ímpio? Diz o Senhor Deus, não desejo. Antes, desejo que se converta de seus caminhos e viva. Que não desistam de correr, de não se preocupar com o pódio, de não se preocupar onde, em que grau você está. Importante que você corra. E percebe que quando você corre, muda-se paisagem. Elas são sazonais. Mas também podemos ir para Marcos 13:34. E disse-lhe, Jesus chama seus 12 apóstolos, deixa 9 distantes, traz 3 para o Getsêmani e diz assim: minha alma está profundamente triste até a morte. Percebam esse texto. A tristeza, e não era dele, fantástico. A tristeza não era dele, não era por ele, porque nele não foi encontrado nada de errado, nada de injusto. E uma coisa me chama a atenção nesse texto. Na tristeza, eu preciso de alguém do meu lado. Engraçado que nas alegrias as pessoas se afugentam. Quando estão bem, elas se afugentam. Jesus esteve presente em todos os momentos da vida dos apóstolos. Na traição de Judas, na negação de Pedro, no impulso de João, ou nos impulsos de João, na incredulidade de Tomé. Minha alma está profundamente triste até a morte. Note que a tristeza, ela é prefácio de morte. Mas neste caso, era necessário que ele morresse. Ficai aqui e vigie a minha tristeza. Meu Deus, que profundidade nesse texto. Vigie a minha tristeza. Vigie meu estágio de morte. E eles não aguentaram. Dormiram. Porque as trevas eram densas e o suor do mestre se transformou em gotas ou gotículas de sangue. Amigo é mais chegado do que irmãos. E nisso eu tenho que dizer obrigado, Jeffrey Kiel, por ser meu amigo em todos os momentos de minha vida. Jeffrey acompanhou toda essa minha trajetória, queda do fêmur,
toda essa minha trajetória de recuperação, amigo, na hora de dor. João 5:24. Em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou. Ouvir, verbo ouvir, e o verbo crer. Eu ouvi, acreditei. Aí vem Hebreus 11, fé é firme fundamento. Então quem ouve, crê naquele que me enviou e crê na minha palavra, tem a vida eterna. Não entra em juízo. Ao contrário, nos momentos difíceis que nossos filhos passam, nossos cônjuges passam por juízo, nós não passamos. Nós, na verdade, temos dois elementos fantásticos em um só. Espírito Santo que nos faz lembrar. Que não nos deixa órfãos. E de Jesus Cristo, que é nosso advogado. Então nós não estamos sozinhos. Nos lembrar do pecado, da justiça e do juízo. Mas passou da morte para a vida. Repetindo, é verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Tem, não terá, tem a vida eterna. E não entra em juízo. Eu não vou passar pelo trono branco. Eu não vou passar por julgamento nenhum. Porque eu tenho um advogado atual. Eu tenho um espírito de verdade que me convence. Mas já passou da morte para a vida. Eu não vou morrer. Eu vou dormir. Engraçado que a gente envelhece e a gente perde o sono. A gente entra naquele estágio de vai deitar, tem aquele sono primeiro e depois você não dorme mais. Então tem que tomar remédio. Então a gente usa o remédio para dormir, porque dormir é bom. Ficar acordado em hora errada não é bom. Então, está em Cristo é dormir, é descansar. Nada mais do que isso. Mas se nós formos para João 8:51, em verdade, vos digo que se alguém guardar a minha palavra, e não minhas palavras, minha palavra, não verá morte. Ontem o Jeffrey falou que, esse filme aqui, vamos assistir. Eu disse, eu não assisti. Aí ele falou para mim o seguinte, claro, você dorme, acorda, então tem as partes que eu não vi porque dormi, a parte que eu acho que eu não assisti. Depois eu vou fazendo conexão e vou ver que... O sono é magnífico. Bendito seja o sono. E se nós formos para Romanos 5:10? Abre aspas. Porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte. Então a morte, gente, a morte nos reconciliou. A morte de Cristo nos reconciliou. Pela morte de seu filho,
Imagine muito mais. Estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. O salvo não morre porque foi salvo pela vida, ressurreição de Jesus Cristo. Por isso, cuidado com a proposta. Cristo e o Espírito Santo são os nossos coaches nesse grande esporte, nessa grande maratona da vida. Ok. Vamos para Romanos 5,17. Abre aspas. Por quê? Se pela ofensa de um só. Por quê? Se pela ofensa de um só a morte veio reinar por esse, a morte reinou em Adão, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus, o Cristo. Venha! Como aquele personagem de Chico Anísio. Venha! Que venha a morte biológica. Ela não vai me encontrar despreparado. Eu não vou acordar em deserto. Nada me segura, nada me separa do amor de Cristo. Falar nisto, eu estou com muita saudade dos meus irmãos, das minhas irmãs, do meu grupo. Muita saudade de vocês. E se pegarmos Romanos 5,21? Você vê, eu não estou falando de mim, eu estou trazendo Bíblia para vocês. Abre aspas. Para quê? Assim como o pecado reinou para a morte, engraçado, o salário do pecado é a morte. Se o pecado reina em você, no trono dele, do pecado, está a morte. Morte financeira, morte de família, morte de amores, eros, filan. Assim como o pecado reinou para a morte, assim também a graça reina pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu lamento muito as pessoas inativas que ficam dentro de casa com a boca aganhada, esperando a morte passar. Saudade de Boanerges, Neuci Maguarino Bastos. Um abração ao seu coração. Rubens, Ciro Nascimento Zanoni, bom dia. Luiz Guilherme, Jefane, Rúbia. Lá em cima tá Giovana. Priscila Turco, saudade de você, menina. Flávia. Não sei se o último Iraci. Shirley, um abraço a vocês. Saudade de vocês todos. Eu estou assim com as mãos porque eu estou nervoso, porque falar de vida o que eu vou encontrar depois que esse frasco aqui ficar vazio, isso me deixa muito emocionado e feliz. 78 anos vou fazer, então eu estou mais perto, biologicamente falando, do meu grande encontro com Deus do que vocês. Morram de inveja. E se nós formos para Romanos 8, 9?
Uma vez eu fui ao cemitério. Eu gosto muito de velório. Casamento eu não vou. Aniversário eu não gosto. E eu li, né, com os seguintes dizer: aqui jaz fulano de tal, que não soube por que viveu e não sabe por que morreu. Isso é muito triste. Porque os engodos da vida, eles nos abraçam como espinhos. Nos aconchega a eles. Sabe aquele amigo que te abraça e você foge porque sabe que está sendo apunhalado? É muito bom estar com Cristo e saber desvencilhar e ajudar. Arrancar espinho, arrancar pedra, espantar pássaro e deixar que a semente do Evangelho expanda, cresça em nossos corações para que a gente dê frutos de arrependimento. E Romanos 6:21. E que fruto tinhais, então, das coisas que agora vos envergonhais? Você já sentiu vergonha de coisa que você já fez? Sentiu? Veio para o arrependimento? Voltou para a maratona? Você parou? Quem é que te segurou? Quem é que está te impedindo? Deixando os embaraços? O pecado que de perto vos rodeia? Corra a carreira que está proposta, Hebreus 12, versículo 1. E que fruto tinhais, então, das coisas de que agora vos envergonhais? Pois o fim dessas coisas que te seguram, desses espinhos, o fim de todas elas é a morte. Está aqui, 6:21 de Romanos. E Romanos 8:6. Porquanto a mente carnal é morte. Mas a mente espiritual é a vida e paz. Mas vós tendes a mente de Cristo. Por isso eu tô com essa pele aqui, eu não tenho ruga nenhuma. Não que eu seja melhor do que ninguém, ao contrário, eu corro. Eu não largo essa estrada por nada. Lourdes, minha amada irmã, de anos e anos e anos e anos, está me vendo e ouvindo. Lourdes, eu te amo. Lourdes é uma das mulheres responsáveis pela minha ida para seminário. Ela foi uma das mulheres que ajudou muito a pagar os meus ensinos quando estava em seminário. Um beijão, Lourdinha. Gratidão e gratidão. E 1 Coríntios 15, 54, 55. Abre aspas. Mas, quando isto que é corruptível, a embalagem se revestir da incorruptibilidade, aquele corpo que Jesus teve após a morte, lá no caminho de Emaús, lá onde foi reconhecido por partir o pão. Isto que é mortal se revestir de imortalidade. Então se cumprirá a palavra que está escrita. 2 pontos. Tragada foi a morte na vitória.
Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó cova, a tua vitória? Nossa, que texto é esse? Que texto é esse? Então eu vou temer morte, eu vou temer cova. Eu já sou vitorioso em Cristo Jesus. Segunda parte. Sono e sonho. Falamos de morte, sono e sonho. Há uma frase que diz que quando deixamos de sonhar, nada nos resta uma corda para nos enforcar. Eu sonho. Menos com caixão. Não me diz nada. Quando o sono acalenta os sonhos, somos levados a lugares mais impossíveis para o homem físico, irrigando nosso deserto das impossibilidades. Irriga. Eu gosto muito de Daniel. Eu gosto muito dos sonhos de José. Eu gosto muito das intuições dos profetas. Eu gosto muito do início apostólico, como que esses homens eram guiados. Até 2 de Atos, cumprindo 2 de Joel. Ok. Quando eu tenho a mente de Cristo, eu sonho no sono do batismo de morte de Cristo. 13:11, Romanos, abre aspas. E isso fazei, conhecendo o tempo, que já é hora de despertardes do sono nocivo. Porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando nos tornamos crentes. Quer outro? Vamos para Gênesis 13:11. Quando Deus está no comando de nosso sono, você pode estar certo que Ele usa seus médicos administradores para fazer aquela operação lá em Ezequiel, tirar-lhe o coração de pedra e dar-te um coração de carne. Abre aspas. E isso fazei. Desculpa. Gênesis 2:21. Então, o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem, e este adormeceu. Tomou-lhe então uma da costela, fechou a carne em seu lugar. Quando ele acordou, lá estava sua alma gêmea, Eva. Se Adão e Eva erraram, não foi problema. Eles deixaram a maratona de lado. Em Gênesis 2:21. Então o Senhor Deus, abre aspas, fez cair um sono pesado sobre... Desculpa. Em Gênesis 15:12. 15:12.
Ora, ao pôr do sol, caiu um profundo sono sobre Abrão, e não Abraão, Abrão. E eis que lhe sobreveio um pavor de grandes trevas. Deus chamou Abraão. Abraão, me faça aí 2 holocaustos e coloca esses e esses animais. Abraão foi, abriu o rego, colocou pedras, madeira em cima das pedras e os animais mortos. E disse Deus, eu vou te revelar o que vai ser o seu futuro. E Abraão fez. Quando Abraão queria abrir os braços para agradecer a Deus, ele descobriu que havia urubus. E ele ficou com medo que os urubus comessem a carne. E ele espantou urubus. Nós, será que estamos vivendo e espantando os urubus que nos tira da meta que Deus nos deu através das 2 propostas? Quando Abraão, lá pelas tantas, cansado, caiu inerte, lhe veio então a revelação que a sua semente será mais do que a areia no deserto, do que a água no mar. Tranquilize sua vida. Adão dormiu e Deus lhe surpreendeu ao acordar. Abraão, em profundo pavor, sobreveio trevas, dormiu. E quando ele acorda, Deus lhe revela, para que urubus? Para que espantar urubu? Não fui eu quem mandou? E Gênesis 28, 16. Ao acordar, Jacó do seu sono disse, realmente o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Viver sem saber, porque corre, porque vive, porque nasce, porque cresce e porque biologicamente morre, é sacrilégio, é crime que você comete contra você mesmo. Podemos fechar essa live com João 11:11. Abre aspas. E tendo assim falado, acrescentou, Jesus, quando houve meu irmão morto, Lázaro está morto. Acabou. Nosso amigo Lázaro dorme, mas vou despertá-lo do sono. Não é eu que estou dizendo isto. É Jesus. No 11:13, mas Jesus falara da sua morte. Eles, porém, entenderam que Jesus falava de repouso do sono. Luiz, Guilherme, excelente. Paulo diz que fomos sepultados com Cristo pelo batismo de morte e com ele fomos ressuscitados para dar-lhes novidade de vida. Gosto muito de Jesus quando disse que necessário nascer de novo. Primeiro o batismo do arrependimento, o batismo de morte, depois o novo nascimento. Pois não nascemos para a morte física, pois não nascemos para a morte física, mas fomos destituídos da glória de Deus e temos que recuperar o que foi perdido.
muito bom analisarmos Cristo em seus 40 dias pós-cruz, comeu e bebeu leite, tinha um corpo glorificado. Obrigado, Guilherme. Olha, eu disse que quando nós deixamos de sonhar, nada nos resta do que uma corda para nos enforcar. Para sonhar, eu tenho que dormir. Isso, humanamente falando. Você já pensou dormir em Cristo? Há um texto bíblico que diz o seguinte, diz isso, Salomão. Não te alegres pelo nascer, mas te alegres na morte. Quais têm sido os seus sonhos, levando em consideração o seu sono? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual há de aceitar. Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te vem libertar. É um hino. Como está o seu preparo para o esporte da proposta que Cristo lhe deu, que Cristo lhe dá, que Cristo lhe faz? Como anda você com Deus? Me digas com quem tu andas, que eu direi quem você é. Como vamos? 2 ou 3 reunidos em meu nome? Para que eu ali esteja? Para que eu entre em sua casa e leve alimento? Tu comunga comigo e eu comungo com você. Quais os medos que te destroem, que te abalam? Quais os esforços que você faz para estar perto de quem você diz que ama? Porque se você não ama o irmão que vê, como você vai amar a Deus que você não vê? Que intimidade você tem com Deus? Sozinho? Você não vai chegar a lugar nenhum. Um abraço a vocês todos e meu profundo agradecimento por estar comigo nessa live. Abração a todos. Se você gostou deste estudo de hoje, não deixe de visitar o nosso canal no YouTube, blog O Caminho e a Vida. Nele você encontrará este e muitos outros estudos em áudio e vídeo para você ver e rever quando e onde quiser. Então, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações quando o novo vídeo for postado, e toda vez que você acessar algum de nossos vídeos, não se esqueça de deixar o seu like, o seu joinha, compartilhar para que outras pessoas tenham acesso a este conteúdo, e também não se esqueça de deixar o seu comentário, é muito importante para nós. Temos também a nossa página www.ocaminhoeavida.com. Nele temos uma biblioteca imensa de conteúdo escrito para você aproveitar também onde e quando quiser. Tanto no YouTube quanto na nossa fanpage, você pode ter acesso pelo seu computador, tablet ou smartphone. Temos também o canal no YouTube Israel Sarlo Coach. Qual a sua visão da vida? O coach, ele te direciona para você tirar de si mesmo a resposta que você procura. Então se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações quando o novo vídeo for postado.
Deixe seu like, seu joinha e compartilhe para que o máximo de pessoas possam ter acesso a esses 3 canais de informação, de cultura e de conhecimento. Então, obrigado a todos pela participação nessa live de hoje e até o nosso próximo encontro.